E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em um episódio que promete entrar para a história das rivalidades esportivas, dois técnicos de renome protagonizaram uma intensa troca de farpas à beira do campo, deixando jogadores, torcedores e até mesmo a arbitragem atônitos. O que começou como um simples desentendimento técnico rapidamente se transformou em um embate verbal acalorado, com direito a gesticulações exaltadas e palavras nada amistosas. O confronto aconteceu durante uma partida decisiva do campeonato, quando uma decisão polêmica da arbitragem inflamou os ânimos à beira do gramado. Testemunhas relatam que um dos treinadores questionou veementemente a conduta do adversário, acusando-o de influenciar a arbitragem com reclamações constantes. O outro, por sua vez, não deixou barato e respondeu de maneira ainda mais incisiva, elevando a tensão no ambiente. A discussão, que inicialmente parecia apenas mais um desentendimento comum do futebol, logo tomou proporções inesperadas. Os dois treinadores foram se aproximando cada vez mais, apontando dedos e disparando ofensas que podiam ser claramente percebidas pelas câmeras de transmissão. O público nas arquibancadas se dividiu entre o espanto e a empolgação, enquanto nas redes sociais os vídeos do momento começaram a viralizar instantaneamente. Jogadores das duas equipes tentaram intervir para acalmar os ânimos, mas a essa altura a situação já havia saído do controle. A arbitragem precisou intervir para afastar os dois treinadores e evitar que a troca de ofensas se transformasse em algo ainda mais grave. Os microfones de transmissão captaram algumas frases duras, com direito a provocações sobre a competência de cada um e até insinuações sobre temporadas passadas. O incidente logo se tornou o assunto mais comentado do futebol nacional, dividindo opiniões entre torcedores e especialistas. Enquanto alguns consideram a cena lamentável e prejudicial para a imagem do esporte, outros veem o embate como um reflexo da paixão e intensidade que envolvem o futebol em alto nível. A confusão não se limitou ao campo. Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, ambos os treinadores foram questionados sobre o ocorrido, mas nenhuma das partes demonstrou arrependimento. Um deles chegou a declarar que, no calor da partida, certas verdades precisam ser ditas, enquanto o outro reforçou que não leva desaforo para casa. As declarações só serviram para alimentar ainda mais a polêmica. Em programas esportivos, comentaristas debateram o episódio com fervor, tentando analisar os impactos que essa briga pode ter no futuro dos dois profissionais. Há quem acredite que as punições da federação devem ser severas, enquanto outros defendem que a situação poderia ter sido resolvida com um simples pedido de desculpas. Torcedores também não deixaram o assunto passar despercebido. Nas redes sociais, memes, montagens e até paródias da briga tomaram conta da internet, transformando a discussão entre os técnicos em um fenômeno midiático. Entre as hashtags mais usadas estavam o Treinadores em Guerra e a Briga do Ano, mostrando o quanto o episódio repercutiu. Nos bastidores, a direção dos clubes se manifestou de forma cautelosa. Um dos presidentes declarou que o foco deve estar no futebol e não em discussões paralelas, enquanto o outro clube preferiu apenas divulgar uma nota oficial pedindo respeito entre os profissionais. Mesmo assim, é evidente que o clima nos próximos confrontos entre essas equipes será ainda mais tenso. Especialistas em arbitragem também entraram no debate, questionando se a atitude dos treinadores pode influenciar negativamente a postura dos jogadores e até mesmo dos torcedores. Para alguns, cenas como essa reforçam uma cultura de hostilidade que deveria ser combatida, principalmente em tempos de crescente violência nos estádios. O episódio levanta um questionamento importante. Até que ponto a emoção e a rivalidade fazem parte do espetáculo sem ultrapassar os limites do respeito? O futebol sempre foi marcado por momentos de tensão, mas há uma linha tênue entre a paixão pelo jogo e atitudes que podem desvalorizar a competição. Em meio à polêmica, as autoridades do futebol já estudam possíveis punições para os envolvidos. A comissão disciplinar do campeonato deve analisar as imagens e relatos da arbitragem antes de definir possíveis sanções. Dependendo da
Gravidade interpretada, ambos podem sofrer multas ou até mesmo suspensão em partidas futuras. Enquanto isso, torcedores e analistas seguem aguardando um possível desdobramento da história. Os dois técnicos voltarão a se enfrentar em breve, e o reencontro promete ser cercado de expectativas, tanto dentro quanto fora de campo. Será que haverá um pedido de desculpas ou um novo capítulo dessa rivalidade está prestes a se desenrolar? Independentemente das punições e dos desdobramentos, uma coisa é certa. A briga entre os treinadores já entrou para a história como um dos momentos mais intensos e comentados do futebol recente. Se isso fortalecerá ou prejudicará suas carreiras, apenas o tempo dirá. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A rivalidade entre técnicos sempre fez parte do futebol, mas raramente atinge o nível de tensão que foi visto nessa partida. O que deveria ser apenas um embate estratégico dentro das quatro linhas se transformou em um verdadeiro espetáculo à parte, chamando mais atenção do que o próprio jogo. Os torcedores que esperavam um grande duelo entre as equipes acabaram assistindo a uma batalha verbal digna de um ringue. Os desentendimentos entre os dois treinadores não são recentes. Em temporadas anteriores, ambos já haviam protagonizado momentos de discordância, embora nunca com tamanha intensidade. Durante entrevistas anteriores, declarações afiadas foram trocadas e o clima de provocação sempre esteve presente. No entanto, dessa vez, a situação fugiu completamente do controle, mostrando que a rivalidade entre eles se tornou algo pessoal. A postura dos dois técnicos levanta um debate sobre o papel da liderança no futebol. Como principais referências de suas equipes, espera-se que sejam exemplos de conduta profissional e autocontrole. No entanto, ao perderem a compostura diante de milhões de espectadores, acabaram transmitindo uma mensagem oposta à de disciplina e respeito que tanto se prega dentro dos clubes. Os jogadores, que normalmente são os protagonistas das partidas, acabaram sendo ofuscados pelo comportamento de seus comandantes. Muitos atletas ficaram visivelmente desconfortáveis com a situação e tentaram evitar que o clima de tensão interferisse no rendimento dentro de campo. Alguns, inclusive, relataram após o jogo que a briga atrapalhou a concentração da equipe, o que pode ter sido determinante para o resultado final. Com o episódio ganhando repercussão internacional, outros técnicos e ex-jogadores foram convidados a comentar o caso. Enquanto alguns defenderam que discussões acaloradas fazem parte do futebol e devem ser vistas como algo natural, outros criticaram duramente a atitude dos treinadores, afirmando que esse tipo de comportamento não deveria ser tolerado em um esporte de alto nível. A imprensa esportiva não perdeu tempo e mergulhou de cabeça na cobertura do desentendimento. Programas de debate dedicaram horas analisando cada detalhe da briga, desde a origem do desentendimento até as possíveis consequências. Imagens e áudios da discussão foram analisados minuciosamente, e especialistas em leitura labial tentaram decifrar palavras que não ficaram completamente audíveis nas transmissões ao vivo. Outro fator que chamou a atenção foi a reação das torcidas organizadas. Enquanto algumas se mostraram envergonhadas com a atitude de seus treinadores, outras aproveitaram a situação para criar novos cânticos provocativos e reforçar ainda mais a rivalidade entre os clubes. A confusão extrapolou o campo e foi parar nos arredores do estádio, onde torcedores de ambas as equipes discutiram sobre quem teria levado a melhor na troca de ofensas. Nos corredores da federação, dirigentes já discutem a necessidade de medidas mais rígidas para evitar que cenas como essa se repitam no futuro. Existe a possibilidade de que novas regras sejam implementadas para punir técnicos que ultrapassem os limites em suas reações à beira do gramado. Alguns sugerem punições automáticas para qualquer tipo de ofensa captada pelos microfones, o que poderia mudar drasticamente o comportamento dos treinadores durante as partidas. Apesar das críticas, há quem veja esse episódio como um reflexo da paixão que move o futebol. O esporte sempre foi marcado por emoções intensas, e é natural que, em momentos de grande pressão, os ânimos se exaltem. No entanto,
Há um consenso de que é preciso encontrar um equilíbrio entre a intensidade competitiva e o respeito mútuo, para que o espetáculo não se transforme em um campo de batalha. Independentemente do que acontecer nos próximos dias, uma coisa é certa: esse episódio ficará marcado na memória dos torcedores. Seja como um exemplo negativo ou como mais um capítulo emocionante da história do futebol, a briga entre os técnicos reforça a ideia de que, dentro e fora de campo, o futebol nunca é apenas um jogo. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.